Pois é, chegamos ao fim do nosso curso Neurovenda e Venda Consciente, como entender o cérebro para você vender muito mais. Acredito que agora você já tem uma base de como ter uma melhor abordagem, como aprimorar as suas vendas, como trabalhar as suas redes sociais. Tudo aqui foi dito para que você, então, integre tudo que foi falado e comece a colocar em prática isso. Tá? Mas, como eu faço antes, vamos então dar uma recordada no que nós falamos na aula de número 7. Né? Vamos recordar. Nós aprendemos que objeção não é rejeição, mas é uma proteção ali do cliente. E entendemos também que quem argumenta demais acaba escutando menos e também vendendo muito menos. Ok? E que medo nomeado, ele perde força. Sim, quanto mais você der nome a esse medo, menos força ele tem, mais o cérebro relaxa e mais a tomada de decisão fica próxima de acontecer. E se a decisão importa, é porque que o cérebro está hesitando? Porque ainda está com medo. É só nomear esse medo. Tá? E por último, a gente entendeu que venda consciente acolhe muito antes de você responder, né? Ou melhor, você não, do cliente responder a você no final. E nessa aula de número 8 nós vamos falar sobre venda consciente como um ato de cuidado. Tá? Quando vender deixa de ser persuasão e torna-se aí uma responsabilidade, porque vender precisa ser a venda, né, perdão, precisa ser com responsabilidade. Mas o que a gente aprendeu aqui ao longo das aulas? Né? Nós vimos que o cérebro busca por segurança, antes de benefício, nós entendemos que a narrativa organiza toda a decisão de compra e que o cérebro ele precisa dessa organização para tomar uma decisão de compra. Nós entendemos que os arquétipos criam reconhecimento dentro das histórias, cria pertencimento. Nós entendemos que a emoção decide muito antes da razão e nós entendemos também que objeção não é medo, é apenas uma rejeição, uma proteção do cliente. Tá? Então você percebe que vender não é pressionar alguém a decidir, é criar uma condição para que essa decisão seja de fato segura. Tá? Então a venda consciente, ela de fato vai organizar o emocional. Ok? E aí vai ter a aplicação desse emocional. E qual é o poder disso tudo? Né? Qual é o poder de quem vende com com consciência, perdão. Quem vende com consciência é uma venda que influencia, porque tem um ritmo da decisão, você respeita o ritmo da decisão, você respeita a expectativa, a esperança do cliente, você entende o medo dele, você consegue entender a identidade do que está ali do cliente também e a sua própria. Né? Então, quem vende realmente influencia até a identidade do cliente, o medo, a esperança, essa expectativa toda que tem dentro do jornada de compra e também respeita esse ritmo decisório. Isso, de fato, é um poder. Né? E todo poder, claro, vai exigir uma consciência. Sem essa consciência, a venda vira uma manipulação. Mas com consciência, a venda acaba virando todo esse cuidado para com o cliente final. Nós vimos junto aqui também que o cérebro do cliente fica vulnerável no momento de uma tomada de decisão. Por quê? Porque decidir envolve risco, e risco ativa a nossa vulnerabilidade. Então, quando alguém considera investir em você, ele está se expondo, ele está reconhecendo uma necessidade que ele tem, ele está assumindo que não tem todas as respostas naquele momento. E esse é um momento muito delicado na vida desse cliente. Por isso que a venda consciente respeita todos esses estados. A gente viu também que há uma diferença entre você conduzir uma tomada de decisão e empurrar uma tomada de decisão. Empurrar, você está acelerando a jornada de compra, você está pressionando, você está forçando uma urgência daquele cliente de forma artificial. Em contrapartida, quando você conduz o cliente a tomar uma decisão de compra, você está organizando a mente dele, você está explicando para o emocional dele também, para o racional dele como que funciona, e você está respeitando o tempo interno dele, a crença dele, né? o ritmo do, o ritmo decisório. Tá? E claro, o cérebro sempre vai saber essa diferença, se você está conduzindo ou se você está empurrando.
Então, alguns acreditam que vender com cuidado, não é, acaba diminuindo o resultado final. Bom, na prática, o que acontece é justamente o contrário, né? Porque quando o cliente se sente respeitado, escutado ali e com autonomia, é claro que ele vai decidir com mais convicção. É claro que ele vai permanecer mais tempo te ouvindo. É claro que ele vai indicar, né? Vai ter essa indicação dele, dentro dele ali, de mais confiança. E vai te indicar também para outras pessoas. Né? Agora, o cuidado sempre vai gerar essa sustentabilidade. Agora, por outro lado, quando você empurra, né, quando você compra, quando o cliente compra sobre uma pressão emocional ali, você falou, ele rebateu e você começou a falar um monte de coisas, e a gente sabe que tem vendedor assim que pressiona, pressiona e você acaba comprando. O que acontece com esse cliente? Ele pode se arrepender, ele pode abandonar depois o processo, se for um serviço, né? Ou não gostar, devolver aquele produto mais para frente. Ele pode também se projetar numa frustração desse profissional. Tá? E o cérebro, que a gente já aprendeu também aqui, e pega essa dica aí, ele aprende com experiências negativas. E se ele aprendeu negativamente com você, o que vai acontecer? Por conta disso, as portas lá no futuro vão se fechar para você e de repente até para um concorrente que está começando agora, né, que tem o mesmo nicho que você, que está querendo vender, vai acabar sendo prejudicado, porque aquele cliente vai ser, não, vende a mesma coisa que o outro, vai querer me enrolar, isso, aquilo, isso a gente chama de heurística. Okay? Então, cuidar dentro do conceito de venda consciente também significa dizer que esse produto ou serviço, para quem é e para quem não é, o que você faz e o que você não faz dentro daquilo que você está vendendo, quais são os limites e o que depende daquele cliente para continuar o processo. Então, a clareza ela vai diminuir sim aí a fantasia e, claro, a fantasia, se não for diminuída, vai aí aumentar a frustração desse cliente. Em um mundo acelerado, que a gente está hoje, instável e cheio de estímulo, né? Temos aí várias redes sociais e muitas outras coisas que tiram a nossa atenção. Você pode ser para esse cliente um ponto de clareza, um ritmo mais humanizado e também uma presença regulada, né? Regular o seu emocional, regular o emocional do seu cliente também. E aí, claro, o corpo não, mas o cérebro ele vai relaxar perto de toda essa estabilidade. E estabilidade é que vende mais do que qualquer gatilho de urgência. A venda consciente, ela não começa na oferta, ela começa na forma como você está comunicando a sua oferta, sem exagero, sem promessas absolutas e grandiosas, como a gente já aprendeu, e sem ativar esse medo artificial. Ela começa lá na coerência entre o discurso e a sua prática. A decisão é apenas o início. Então, se você cria uma expectativa que não pode sustentar para esse cliente, o cérebro dele vai registrar como incoerência. E a gente sabe que incoerência não compra nada. Né? O cérebro não gosta de nada incoerente. Nós também já aprendemos isso aqui. Só voltar às aulas lá. Então, a confiança quebrada fica mais difícil de você reconstruir. Não é impossível, só fica mais difícil. A venda consciente, ela pensa assim que a longo prazo. Tá? O que realmente significa vender mais dentro desse conceito que eu estou trazendo? Vender mais não é apenas aumentar o número aí do seu negócio, mas é diminuir a resistência do cliente, é aumentar esse alinhamento que o cliente tem com você, é reduzir os arrependimentos desse cliente, tá? Diminuir os riscos, claro, e construindo relações cada vez mais duradouras com esse cliente final. Isso é um crescimento sustentável. Okay? E para a gente fechar, vamos trazer o último exercício, vamos falar sobre o código pessoal da venda consciente. Né? Que tipo de profissional você está se comprometendo a ser? Papel e caneta aí para a gente responder essas perguntas. Aí. Que tipo de profissional você está se comprometendo a ser?
Já pensou nisso? O que você nunca faria para fechar uma venda? Ou o que você nunca fez para poder fechar essa venda? Que sinais indicam que não é o momento certo para aquele cliente quando você está fazendo essa abordagem? Você já percebeu se tem algum sinal? Se lhe deu algum sinal? Isso também é muito importante. Quarta, última pergunta. Como que você pode comunicar limites do seu trabalho com mais clareza? Feito isso, escreva agora a sua frase de compromisso e guarde essa frase como uma âncora para que você leia todo dia e saia com ela na sua mente para poder vender cada vez mais. Anote para você não esquecer. Eu vendo segurança e não pressão. Repete aí comigo. Eu vendo segurança e não pressão. E agora vamos integrar tudo, né? Já que é a última aula, a gente tem que integrar tudo que a gente foi falado aqui. Segurança vem antes do benefício, narrativa vem antes do argumento, os arquétipos vêm antes da sua autoridade nas redes sociais, emoção vem antes da razão, acolhimento vem antes da resposta e cuidado vem antes de uma conversão. Esse é o ciclo completo para quem quer vender com consciência, sem pressionar, sem manipular. Tá? Entender o cérebro não é aprender os truques do cérebro, é aprender os limites dele, é compreender que cada decisão envolve sim um grau de vulnerabilidade e que você pode ser alguém que explora essa vulnerabilidade ou protege essa vulnerabilidade. Em qual grupo você quer ficar? Na que explora ou na que protege? Se você ficou comigo até o final do curso, você já sabe essa resposta. Tá? Venda consciente escolhe o quê? Proteger. E claro, dentro de um paradoxo aí, acaba vendendo mais. O que a gente aprendeu aqui, só para a gente finalizar, como não tem aula nova, então, dá uma resumida aqui, venda consciente é responsabilidade emocional, é influenciar, exige ética daquele profissional, e quem vende com cuidado acaba construindo mais confiança, e que clareza protege não só o cliente, mas protege você também. Tá? E pressão fecha a venda, mas cuidado constrói a sua reputação como vendedor. Gratidão. E obrigado por estar comigo até o final desse curso.